Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade das nossas cidades, com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para o meio ambiente, para a nossa saúde e, obviamente, para o trânsito da nossa cidade, que está ficando cada vez mais caótico. E hoje temos o grande prazer de receber no nosso programa, pela primeira vez, uma equipe de ciclismo aqui de Brasília, a CCT. E Diogo Gama e Daniel Maia, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. E, em primeiro lugar, quero saber como é que surgiu essa ideia de criar uma equipe de ciclismo aqui em Brasília. Na realidade, essa ideia ela veio de uma brincadeira, onde a gente quis reunir um grupo de amigos para poder praticar um esporte que a gente tanto gosta em conjunto. Haja vista que o ciclismo é um esporte de equipe e a gente queria tentar simular o que se faz nas corridas profissionais num grupo de amigos para ver se dava certo. No mínimo ia ser divertido. Com certeza. E tem sido muito legal. A ideia surgiu daí. E surgiu quando isso aí? Essa ideia ela surgiu em 2011, na verdade, final de 2011, um outro amigo que tinha uma equipe chamada Uniforme de Ciclismo me convidou para topar o desafio de criar uma equipe Master, já que ele tinha uma equipe Sub-30. Então são duas categorias distintas. E aí ele me delegou a função de convidar algumas pessoas de uma categoria Master, que é o pessoal dos 30 aos 34 anos, para expandir a equipe dele, mas a gente iria trocar o nome. E aí surgiu a CCT daí. Bom, e aí, quais são as dificuldades, Daniel, quais são as dificuldades para a gente criar, para se montar uma equipe e para a equipe funcionar? Que tipo de dificuldade vocês têm no seu dia a dia? A principal dificuldade para uma equipe amadora como é a nossa, em que a gente não sobrevive do ciclismo, é você tentar organizar os horários de todo mundo, para se encontrar, para conversar, para marcar uma reunião que seja, para a gente tentar organizar a equipe. São quantos na equipe? São 11 no total. Pô, então é difícil então, juntar você 11, concatenar. Cada um com seus horários de trabalho, todo mundo sua com família. família Então essa é a principal dificuldade é essa. Não, por quê? Porque a premissa é todos já adoram ciclismo, todos são apaixonados pelo ciclismo, então não tem nenhuma dificuldade em falar do ciclismo, em se tratar de estratégia de equipe, o que fazer, como gerir. Agora o problema é como juntar todo mundo. E é lógico que nesse aspecto, WhatsApp, Facebook, e-mail, Twitter, tudo facilita. Tudo a gente usa, toda hora está no celular se comunicando para tentar. Entendi. E vocês treinam sempre juntos? Não necessariamente. Na verdade, a gente tentou instituir pelo menos um dia na semana que seria chamado treino CCT, onde a ideia é que todos os integrantes façam parte. E nesse dia vocês treinam onde? Na verdade, a gente começou fazendo esse treino no autódromo nas terças-feiras. Não estava dando muito certo por conta da dificuldade de reunir todo mundo. E aí a gente optou por transferir para o sábado e aí é feito na rua. Enfim, não tem um percurso definido. O nosso técnico que determina o que a gente vai praticar naquele dia, e em cima do que ele planejou para a gente define um percurso ou outro. Entendi. Só para concluir, o porquê do sábado, porque é um dia que está todo mundo mais tranquilo. E aí a facilidade de se reunir os 11. Né? Mesmo assim, de repente tem um outro que tem que fazer a feira, tem que continua sendo difícil. Tem que levar o filho no Jardim Botânico, eu imagino isso aí. E vocês têm competido, desde que a equipe é uma equipe muito recente, uma equipe de pouco tempo, né? Tem mais ou menos 2 anos. E vocês têm competido? Regularmente? Sim, desde o ano passado. Ano passado eu tive afastado, o Daniel pode até falar com mais propriedade sobre as provas que correram ano passado. E esse ano, devido à dificuldade que se tem em fazer provas em Brasília, elas não têm acontecido, a gente optou por migrar a equipe para as corridas que acontecem no nosso vizinho, que é a Goiânia, Goiás, né? Então a gente tem participado do campeonato regional de lá. Entendi. E aí o ano passado, como é que foi, Daniel? A participação da equipe nessas competições? Ano passado aqui em Brasília também não teve tantas provas, né? A gente participou do Desafio do Sobradinho, participamos dos 100 km de Brasília. Que parece que foi cancelado esse ano, né? Esse ano, o Desafio do Sobradinho não ainda tá... Teve um de mountain bike, foi de mountain bike, foi cancelado. Foi o Desafio dos Tonéis, né? Não, o Desafio dos Tonéis e é de Sobradinho, parece que tem um circuito de Sobradinho também que foi cancelado também. Verdade. Isso é verdade, E teve o Brasileiro ano passado. O Brasileiro foi bem legal aqui porque motivou todo mundo a treinar, então a gente encontrava vários ciclistas andando pela rua, treinando pela rua, tudo que era horário. A gente já encontra naturalmente, mas nessa época era até mais do que o normal, né? Então foi basicamente essas 3 provas. É o que eu vejo assim, por exemplo, eu vejo que Brasília é uma cidade que tem muito ciclista, muita gente pedalando, muitos grupos de ciclismo. Eu já contei assim, mais de 40 grupos organizados aqui de ciclismo aqui em Brasília.
Mas, em contrapartida, a gente não vê prova acontecendo aqui, não vê competição. A gente vê, por que acontece isso? Por que essa situação, esse panorama de prova de ciclismo aqui, por que é tão ruim assim? Vocês têm alguma uma opinião sobre isso? Bom, muito se fala na falta de apoio da nossa federação. Se diz que é uma federação extremamente desorganizada que não incentiva a prática das corridas. E o que eu vejo particularmente é que a gente tem um grupo também pequeno de pessoas que se motivam a fazer acontecer essas corridas. E evidentemente que se cansam, porque às vezes quando fazem algumas corridas não dá quórum. E a gente sabe da dificuldade que tem. Não dá quórum, é mesmo? É verdade, a gente tem algumas categorias que estão bem enxutas. Mas aquele pessoal do pelotão do Lago Sul, aquele bando de ciclista forte ali, eu já fui umas 2 vezes ali, eu andei 5 minutos e desisti porque não conseguia acompanhar a turma de jeito nenhum. Aquele pessoal não pode participar de competição? A gente até gostaria de saber qual prova que esse pessoal vai participar e treina tanto e se dedica tanto ali no domingo. A gente queria saber que prova eles participam depois, né? Porque... Pois é. Agora vamos voltar a falar da CCT. Por que o nome CCT? O que significa CCT? A CCT, ela... É Sítios Cycling Team. Sim. Sítios Cycling Team. Os sítios vêm de quê? Sítios vem de um lema das Olimpíadas, que é sítios altos fortes, que é o mais alto, mais rápido, mais alto, mais forte. Né? Interessante. Esse lema olímpico, muitos perguntam, por que o lema olímpico? O que tem a ver com a equipe amadora de ciclismo? E, na verdade, o lema olímpico significa o quê? Que todos que estão lá se consideram, sim, o mais alto, o mais forte, o mais rápido, treinam como se eles fossem chegar lá e fosse a coisa mais importante da vida dele, né? Competem com profissionais que ganham milhões e com certeza serão os campeões olímpicos, mas eles se dedicam às vezes tanto quanto esses super profissionais, esses super atletas. Até com mais dificuldade, com menos apoio. Exatamente. Né? E vão lá e brigam e participam da mesma forma como aquele profissional. É lógico que não tem o mesmo desempenho, mas vão lá como se fosse o mais alto, o mais forte, o mais rápido. Entendi. E é isso que a gente pratica na nossa equipe. Não importa quanto tempo a gente tem de ciclismo, quanto tempo a gente se dedica ao treinamento, quem está na competição, se é o cara mais forte da cidade ou do país, a gente quando vai lá, a gente se considera o mais alto, mais rápido, mais forte, e vamos brigar por isso. Exatamente. Entendi, mas vocês vocês são obviamente uma equipe, como vocês falaram, uma equipe amadora. Sim. Mas como é equipe amadora, mesmo sendo uma equipe amadora, vocês precisam de ter alguma infraestrutura. Vocês têm treinador, nutricionista, enfim, alguém que ajude vocês a melhorar a performance de vocês? Sim, a gente procurou estabelecer um paralelo de comparação com as equipes profissionais. Eles vivem dos patrocínios, né? Para a nossa realidade no ciclismo amador é totalmente impossível isso porque somos profissionais atletas. A gente tem as nossas famílias, a gente tem as nossas cargas horárias de trabalho e isso às vezes não atende à demanda de um patrocinador por cobrança de resultado, de repente até uma divulgação mais massiva da marca desses patrocinadores. O que a gente optou por procurar foram os apoios que facilitam bastante a nossa vida. A gente necessariamente gasta dinheiro com o nosso esporte em busca de performance, de qualidade de vida, enfim, de saúde. Claro. E o ciclismo é um esporte que exige demais. Né? Exatamente. Bicicletas são caras, a manutenção também não é barata, as peças de reposição também não são baratas, as bicicletas são mais de ponta, né? Pedal é suplemento que a gente precisa tomar, Sim, né? Ter uma alimentação mais controlada, enfim, não é um esportezinho barato. Não, sem dúvida. E aí, pensando nisso, a gente optou por tentar fazer algumas parcerias, os ditos apoios, buscar alguns benefícios em algumas empresas privadas, já que o governo não incentiva, principalmente a equipe amadora. Então a gente buscou algumas parcerias de apoio para diminuir os nossos custos com algo que a gente já iria gastar de qualquer forma, né? Eu estou vendo que vocês têm, por exemplo, a ajuda do cilindro açaí, o apoio do cilindro açaí. Então vocês, de repente, é um suplemento que vocês usam, o apoio deles é essa troca. Vocês usam o suplemento e divulgam a marca dele, a Mormai também, a Bodytech. Mormai, Bodytech, Cilindro Açaí, Clínica 449. A Clínica 449 é a clínica de nutrição esportiva. Elas ajudam vocês também. Exatamente. E é interessante porque assim, a gente segue uma dieta bonitinha no trabalho, né, no curso e tal, e todos perguntam assim, pô, você traz uma lancheirinha, por que você come assim? O cara tem que ser profissional para comer assim. Não, basta você ser
você querer se alimentar bem, Claro. ter uma educação alimentar, e isso é interessante. E onde é que você pega essa dieta? Né? Precisa ser atleta? Não precisa ser atleta. Qualquer pessoa que quer estar bem de vida, eu preciso ser atleta para pedalar, também não precisa ser atleta. Né? Como De forma alguma. O piscineiro aí, né? O cara Claro. é um atleta do ciclismo. Com certeza. Né? Precisa ter dessas barras fortes, carregando a bicicleta pesando uns 15, 20 quilos. Exatamente. Não deixa de ser um herói do mesmo Não é jeito, não? com certeza. Bom, pessoal, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui, mas no segundo bloco eu queria conversar com vocês também sobre quais são as dificuldades que vocês têm para treinar aqui, se vocês têm treinador, e como é que vocês veem a cidade, Brasília, como uma cidade boa ou não para pedalar. No próximo bloco, continue com o Ciclovida, hoje entrevistando os atletas da CCT, uma equipe de ciclismo aqui de Brasília. Fique com a gente. Ciclovida, um programa sobre mobilidade urbana sustentável que aborda uma das maiores paixões do brasiliense, a bicicleta como estilo de vida. Acompanhe na nossa programação, quinta às 9h30 da manhã, com horários alternativos às 3h30 da tarde e às 10h40 da noite. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje temos o prazer de receber aqui o pessoal da CCT, os atletas da CCT, o Diogo Gama e o Daniel Maia, falando sobre a equipe. Vocês estavam falando no primeiro bloco sobre a questão de nutrição, nutricionista, mas e treinamento? Vocês têm treinador? Ou um treinador só, ou vocês, cada um treina sozinho? Na verdade, para a gente funciona da seguinte forma: a gente tem um técnico da equipe que ele direciona a parte técnica e tática, estratégia de equipe. Quem é o treinador? É o Abraão Azevedo. O Abraão já esteve aqui no nosso programa também, é uma fera também no mountain bike. Isso. Grande parte dos nossos atletas são treinados por ele. E aí existe essa segunda situação, onde não necessariamente se precisa todo mundo ter o mesmo treinador individual. A gente tem 3 ou 4 treinadores dentro da equipe, individualmente falando. 2 atletas treinam com Marcelo Rocha, por exemplo. Sim, já esteve aqui também. Exatamente. Marconi Cabeleira. Marconi Cabeleira, queremos trazê-lo aqui também. Marcelo Iannini. E o próprio Abraão. Então os treinos eles são individualizados, mas a parte técnica, tática, estratégia e os treinos coletivos são desenvolvidos pelo Abraão, que é o treinador da equipe. Entendi. Né? E vocês normalmente, você estava falando que vocês treinam ou no autódromo ou treinam na rua, né? E na rua, vocês têm alguma dificuldade, sentem alguma dificuldade aqui no trânsito de Brasília, de vocês treinando? Porque obviamente vocês não estão pedalando devagarzinho, estão um ritmo mais intenso, enfim. Vocês têm tido dificuldade, algum problema no trânsito aqui de Brasília para pedalar, para fazer os treinos de vocês? Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Sim. Comparado com Campina Grande, na Paraíba, Brasília é um paraíso para se pedalar. Né? Vias largas, várias... Do ponto de vista da geografia. Geografia. Né? Apesar de que para o ciclista, quanto menos plano, melhor. Não, mas aqui tem plano e tem subida também, tem umas subidas boas aqui de fazer, né? Mas, assim, em termos de trânsito, de avenidas largas, o asfalto, de certa forma, até bom, comparando com a minha cidade natal, acostamento, Brasília está em outro nível. Realmente aqui facilita bastante esse treinamento. Mas, dado que a gente está aqui, dado que é a cidade que a gente mora, a gente quer mais, né? A gente quer espaço para a gente poder pedalar com segurança. Outro dia eu estava treinando com o Diogo, a gente da mesma equipe, tendo que conversar, acertar alguma coisa de treinamento. Não dá para eu andar do lado dele na via, porque vem carro aqui, passa e não passa com 1,5 metro que a lei exige, né? 1,5 metro. Faz questão de passar do lado, buzinar, gritar, xingar. Isso acontece. Constantemente. Falta ciclofaixa ou acostamento que permitiria a gente fazer isso em determinados pontos da cidade, enfim. Entendi. Mas uma coisa que vários ciclistas que vieram aqui têm comentado é que cada vez mais está aumentando um pouco a conscientização dos motoristas em relação aos ciclistas. Vocês estão sentindo isso realmente? Cada vez mais ciclista pedalando, mais o motorista percebe a presença do ciclista na rua. O que você não vê, você não
o que você não vê, você não toma conhecimento e passa por cima. Quanto mais ciclista, mais o motorista está acostumado a ver. Isso eu sinto muito no motorista de ônibus. Sim. Né? Há um ano atrás é completamente diferente de hoje. A gente andando aqui no Lago Norte, por exemplo, chega ao ponto do motorista parar, esperar a gente passar, diminuir velocidade. É verdade. Né? No Lago Sul isso acontece bastante. Eu pedalo muito aqui, né, no Lago Norte, eu moro aqui, eu sinto isso realmente que você está falando aí. E eu acho que talvez em relação ao motorista de ônibus, motorista de táxi, que são motoristas que estão constantemente na rua, deve haver uma certa orientação das empresas para como tratar o ciclista na rua. Entendi. Então, quer dizer, são motoristas que estão constantemente em contato com o ciclista na rua. Claro, motorista de ônibus, a gente pedala aqui no Lago Norte, vamos dar aqui 10 voltas no Lago Norte, vamos encontrar 10 vezes o mesmo motorista. Então, como que ele trata a gente? Né? Isso. Eu penso até que, inclusive, em relação a isso, o respeito ele tem crescido nos últimos anos, tem melhorado bastante, mas é claro que ainda precisamos fazer vários ajustes. Vale lembrar também que as campanhas educativas elas têm que ser feitas tanto para motoristas quanto para os próprios ciclistas. Infelizmente a gente precisa dizer que é uma realidade nova, mais ou menos nova aqui no nosso cenário, na nossa cidade, essa presença cada vez maior de ciclistas na rua, tanto esportivamente como lazer, como se deslocando para o trabalho. Então, né, obviamente tem que começar a conscientizar mais o motorista sobre isso aí, o pedestre também e o próprio ciclista também. Exatamente, porque às vezes falta essa noção das regras de convivência no trânsito e muitas vezes alguns desses ciclistas se colocam em risco e até outros parceiros e os próprios motoristas porque não sabem e cometem erros básicos, por exemplo, andar na contramão. Isso, isso que eu ia comentar agora, essa questão de andar na contramão. O senso comum é que andar na contramão é mais seguro. Isso aí quem pedala sabe, quem tem um pouco mais de consciência no ciclismo sabe que é o contrário. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você orientar isso, fazer uma campanha para mostrar que andar na contramão é mais perigoso, que a chance de você bater é muito maior, que você vai somar as velocidades do carro e da bicicleta, enfim, tudo isso aí. Mas uma curiosidade, Diogo, você vai de bicicleta para o trabalho? Na realidade eu gostaria muito, mas infelizmente eu não tenho um espaço adequado para poder guardar minha bicicleta. No trabalho? No trabalho. Eu tenho um vestiário fantástico que atende a minha demanda sem problema nenhum. A questão é que as nossas bicicletas são bicicletas um pouco mais caras. Sim. E o bicicletário que existe, não é que não existe, ele existe. Mas ele não atende a demanda de quem tem uma bicicleta um pouco mais cara, que é não facilmente... Tem segurança, exatamente, é uma bicicleta facilmente desmontada. Então, no meu caso particular, eu não posso ir me fazer valer da bicicleta como meio de transporte para o trabalho por conta disso. Mas iria se tivesse essa estrutura, você iria. E você, Daniel? Vai de bicicleta para o trabalho? Não. Eu confesso que eu não sei se iria também. E também não vou botar só a culpa no trânsito, na falta de bicicletário. Eu tenho dúvidas, assim, talvez eu, nesse aspecto de utilizar a bicicleta para a mobilidade mesmo, talvez eu ainda esteja no pensamento de grande parte da população. Tá, mas eu vou voltar à noite, e se chover? E vai ter assalto? E eu quero chegar em casa o mais rápido possível. Entendi. Né? E a gente, hoje a gente tem dúvida, será se é mais rápido bicicleta ou carro aqui em Brasília? E no horário de rush? E será se é seguro? E se chover? Então hoje eu confesso que nesse aspecto, utilizar a bicicleta para na fase da comodidade. Eu ainda estou na fase da comodidade e preciso refletir um pouco sobre isso. Viu? Agora, porque você como atleta... Sem dúvida nenhuma, preciso refletir. Tem que começar a mudar isso aí para você usar a bicicleta no seu dia a dia, né? Também, ir trabalhar, enfim... que é isso que a gente, enfim, que nós precisamos na nossa cidade. Cada vez mais as pessoas usarem a bicicleta como meio de transporte. Perfeito. E o que a gente tem visto muito essa consolidação da imagem de bicicleta apenas como uma coisa recreativa. E aí, pelo contrário, tem grandes cidades do mundo todo estão usando a bicicleta como meio de transporte mesmo, para ir para o trabalho, para ir para o comércio, para ir para a escola, enfim. É isso que é o futuro nosso, né? Agora, uma coisa, vocês sentem, por exemplo, era importante que Brasília tivesse, por exemplo, um velódromo aqui? Porque para vocês seria uma coisa interessante. Porque já veio aqui, por exemplo, o Weimar Petengil, que é um ciclista também, um triatleta, e ele comentou sobre isso, a necessidade de que Brasília precisava ter um velódromo aqui. Vocês acham que é importante isso? Eu acredito que sim, embora eu nunca tenha treinado num velódromo, Brasília tinha um velódromo um pouco precário, mas tinha. É verdade. E não só atletas da modalidade do ciclismo, mas eu sei que até pessoas do atletismo utilizavam ele para treinamentos.
quem treinou nele há muito tempo diz que o velódromo é uma ferramenta importantíssima para treinamento. O Rômulo Lazzaretti já mencionou algumas vezes em bate-papos informais que na Europa é comum que a fase de base, que é a fase preparatória do ano para os ciclistas lá, eles desenvolvam todo o seu treinamento dentro dos velódromos. Ele esteve aqui e comentou isso aí. Então, partindo dessa premissa, eu acredito que seria extremamente vantajoso e benéfico para todos nós. Além de ter um espaço seguro, longe dos carros, para a gente poder desenvolver algum tipo de treinamento específico. Entendi. Né? Uma outra pergunta para vocês. Eu já vi alguns ciclistas comentando sobre isso, sobre o uso de doping. De doping no ciclismo é um esporte que tem muito enfim, infelizmente, né? Nós estamos vendo aí a questão do Lance Armstrong, né? Ganhou 7 Tours de França, agora foi flagrado aí que todos eles usavam, enfim, estava dopado e tal. Isso ocorre mesmo no ciclismo amador? Existe isso mesmo? Essa ocorrência? Olha, eu pessoalmente não conheço nenhum Sim. que eu possa afirmar que usa. Sim. Né? Lógico, boato. Agora, de onde surge o boato? Não sei, se é porque o cara tá ganhando tudo, mas treina. Eu não sei o que o cara faz durante o dia, eu não sei o que ele faz durante a noite. Eu não sei qual é a base dele no passado como atleta. Então, assim, pessoalmente eu não sei. Né? Se tem alguém, tanto no amador quanto até no profissional, que usa ou não. Mas boatos tem muitos. Né? O que é uma pena. É uma pena, claro. E pena, você conhece o jogo? Algum caso? Na realidade, enfim, já ouviu? Não, particularmente, pessoalmente, de alguém próximo, realmente eu não conheço. A gente escuta vários boatos, até no meio competitivo, principalmente, mas conhecer pessoalmente não. O que acontece é de ler, de repente, alguma matéria nos sites especializados, falando sobre... Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm um rigor maior com exames antidopings até em categorias amadoras. E foram flagrados alguns atletas lá, na Itália eu também li alguma coisa a respeito. Aqui eu não posso dizer que sim, porque eu não conheço, mas existem boatos, rumores sempre vão acontecer. Bom, nós estamos terminando, infelizmente o nosso tempo está acabando. Qual foi a última vitória, o último feito da CCT? Bom, nosso colega Daniel logrou êxito 2 vezes agora esse ano nas 2 etapas que tiveram do regional em Goiânia. Olha. E aí com isso a equipe conseguiu logrou assumir... êxito, chegou em primeiro? Chegamos na primeira etapa em segundo. E agora na segunda etapa em terceiro. Foi pro pódio também. E aí acabamos, somamos pontos suficientes para hoje estar na primeira posição, na Master A. Na primeira posição do campeonato da categoria Master A. Olha que bacana, parabéns, Ju. Obrigado. Muito toda bom. A equipe, né? Isso é fruto de trabalho. Claro, parabéns para a equipe, não só para vocês dois, né? Parabéns para a equipe, porque obviamente é um orgulho até para Brasília, para o Distrito Federal, ter uma equipe que está ganhando já em primeiro lugar um campeonato fora aqui de Brasília, né? E qual é a próxima prova de vocês? Que vocês Desafio estão pretendendo fazer? Desafio Sobradinho. Dia 5 de maio. Sim. Todas as etapas do Goiano daqui para frente. Tem um pessoal que vai participar do brasileiro também, Volta Master de Goiás, o Le Etape do Tour de France, vai alguns colegas nossos lá participar também. Vamos fazer o Gran Fondo de Roma lá, que o Lazzaretti está organizando. Né? O que é aparecer. E essa semana a gente ouviu dizer que as provas em Brasília no segundo semestre vão voltar a acontecer. Então, obviamente, a gente vai também competir aqui, sem dúvida. Bom, pessoal, infelizmente o nosso programa está terminando, mas foi um prazer muito grande tê-los aqui e pelas informações que vocês deram e também é um orgulho para nós de Brasília ter uma equipe como a CCT, não só pelo empenho de vocês, eu imagino, a gente viu as dificuldades que vocês estão tendo, mas também pelos resultados que vocês estão obtendo. Parabéns à CCT, parabéns a todos vocês e que a CCT continue nos orgulhando, ganhando provas e ganhando campeonatos aí, não só aqui em Brasília, como fora de Brasília. Muito obrigado, Ju, muito obrigado, Daniel. Tá? Obrigado. E fique com a gente no Ciclovida todas as quintas-feiras, no canal 2 da NET, às 9h30 da manhã, às 15h30 e às 22h40. Fique com a gente.